Olá, pessoal. Meu nome é Nádia Biral e eu estou aqui com o meu programa o Despertar das Cartas. E nele eu mostro a vocês como é possível, através das cartas, a gente entender as dinâmicas que nós vivemos e aonde que nos atrapalha na nossa vida profissional, na nossa vida financeira e nos nossos relacionamentos. As cartas, ao a gente entendê-las, a gente consegue ver as dinâmicas que nós usamos no nosso dia a dia para sabotar toda a nossa vida, tanto financeira quanto amorosa e de relacionamentos interpessoais. Hoje eu estou vindo para trazer mais uma tiragem de uma cliente minha para fazer uma demonstração. Eu vou falar rapidamente dela. Eu estou com duas mandalas dela aqui. Uma que eu fiz dia 23 de dezembro de 2023 e outra que eu fiz agora, dia 10 de abril. O interessante das mandalas é que ela sempre vem por causa de relacionamento. Ela quer muito encontrar o amor, ela quer muito se apaixonar. E ela diz que ela tem o dedo podre para os homens. E é interessante demais, porque toda vez que ela vem, acaba sempre a história rodando nas mesmas situações. Ela encontra homens em que eles ficam dependentes dela financeiramente, por ela ser uma mulher muito bem resolvida financeiramente. E aí existe com certeza uma dinâmica, né, em que eu já sinalizei para ela algumas vezes, só que dessa vez o jogo foi todo para o lado profissional dela. Então, muitas vezes vocês vão ver que as pessoas vão chegar para jogar, querendo olhar situações aonde o real problema não está ali. E cabe a nós, tarólogos, mostrarmos para as pessoas que ela tem outras questões para olhar. E eu achei bem interessante, porque ela retornou dia 10 de abril, falando das coisas que eu disse para ela em dezembro, a respeito do trabalho. Então, eu vou aqui compartilhar a mandala dela de dezembro, do dia 23 de dezembro. Eu vou falar rapidamente dessa mandala, mas vou no ponto-chave da mandala, que foi exatamente a situação que eu vi no trabalho, aonde eu falei que ia ter alguma mudança muito séria no trabalho com perdas. Então, deixa eu aqui projetar no computador a primeira mandala dela, para vocês poderem acompanhar comigo. Bem, essa é a mandala que eu fiz para ela em dezembro, dia 23. Eu vou passar rapidamente, mas eu vou falar da situação realmente que foi o que fez ela acabar reagendando, porque ela ficou muito impressionada com o que eu falei. É uma mandala que, se a gente olhar, ela nem tá tão ruim assim. Ela tá uma mandala até bem boa. Tá de Imperatriz, com 10 de copas na 10, que é a casa do futuro. E realmente, agora, 3 meses após eu joguei para ela, e a vida dela, assim, melhorou, a vida pessoal dela melhorou bastante. Ela está se valorizando mais, Imperatriz. Ela está realmente não querendo mais se relacionar com homens dedo podre, né? Que ela chama que ela é dedo podre. Então, ela está buscando fazer totalmente diferente. Mas, de qualquer maneira, ela voltou perguntando do ex, que ela sempre pergunta. E eu trouxe também esse jogo que eu fiz para ela, uma Templo de Afrodite, para ela e para o ex, só para eu mostrar uma situação também que ela que comprovou com o que ela me deu de feedback. Bem, aqui a gente pode olhar que a casa 6 dela, que é a casa do trabalho, está com força com ás de paus, ou seja, uma pessoa que tem o total domínio do que faz e sempre faz muito bem feito. E ela realmente ela é uma empresa familiar. O irmão dela é o dono da empresa e ela trabalha com o irmão. E ela prospera muito nesse trabalho. Ela é uma pessoa muito focada em fazer dinheiro. E realmente ela é desse jeito. E interessante que na casa do dinheiro está o sol com 8 de copas. É uma pessoa que faz dinheiro, mas gasta também com coisas, pode ser supérfluas ou fica gastando e depois se arrepende. Pode ser aqui exatamente a situação dela acabar bancando os homens que ela arruma. Os caras acabam ficando dependentes dela e ela fica bancando eles. Então pode ser bem esse aqui, o sol, ela bem aberto o dinheiro para ela.
mas ela acaba perdendo. Mas se a gente, depois eu fiquei sabendo da situação real, o que que aconteceu na empresa, ela realmente ganhou muito dinheiro, mas teve aí um desgaste, um fracasso financeiro que comprova aqui na casa 6 da 6. Eu sempre que eu abro uma mandala, eu faço as derivações. E eu sempre que eu vejo, eu abro a casa do trabalho, eu não deixo de olhar a 6 da 6, que é a situação real do trabalho. Né? Então, assim, ela tem bastante controle do dinheiro, do trabalho, ela domina bem esse trabalho. É um trabalho que ela tem que estar em muito, sempre muita atenção, tá? E ela também tem um cargo de chefia, um cargo de poder nesse trabalho, que bate bem com essa força, com esse ás de paus. Mas, na 6 da 6, nós temos aqui a morte com 5 de ouros. E eu falei para ela que ia ter alguma situação muito séria, aonde ia ter que realmente abandonar algo no trabalho, ou teria demissões, ou teria alguma causa judicial, algum funcionário botando na justiça, mas ia ter uma perda grande, uma perda aí, né? Ia ter que ter uma mudança muito séria com perdas, de dinheiro. E ela me disse que estavam roubando a empresa, roubaram muito dinheiro, e eles descobriram o roubo, né? E tiveram que mandar algumas pessoas embora, mas ainda não sabe se sanaram realmente o problema, né? E é interessante que quando a gente olha a 4 da 6, eu estou revendo essa mandala, essa mandala já tem alguns meses, então eu estou aqui hoje olhando ela de novo, com vocês. Mas se eu der uma olhada na 4 da 6, que a 4 é exatamente o local de trabalho, né? Tem ali o mago com ás de ouros. Esse mago, ele fala de uma pessoa que vai ter que fazer realmente um malabarismo aí, né? O mago, ele faz magia para ter êxito, para poder arrumar, vai ter que começar algo totalmente novo na empresa, né? O local da empresa vai ter que passar por mudanças aí, por início de novas fases para ter êxito. E ela falou que realmente eles já se recuperaram. Aí também faz bastante sentido, porque ela tem Imperatriz com 10 de copas, apesar dessa mandala não ser uma mandala empresarial, que quando vem para a empresa, se eu tivesse aberto uma mandala empresarial, talvez eu tivesse visto mais coisas, né? Essa mandala é uma mandala pessoal, mas eu vejo o trabalho e eu vi essa perda. E ela falou para mim desse roubo que teve na empresa. E faz bastante sentido aqui, ó, ganhou muito dinheiro, mas esse dinheiro, por algum motivo, trouxe o sentimento de fracasso. Eles tiveram que pegar o dinheiro que ganharam, provavelmente para tampar o buraco do rombo financeiro que eles tiveram. Em relação a relacionamento, né, que é uma coisa que ela sempre vem jogar e sempre pergunta, faz muito sentido também que ela tem um diabo na 5, né? Então, é uma pessoa que quer estar no controle dos relacionamentos, quer se jogar, quer se apaixonar. E nessa época que ela veio, ela estava nesse relacionamento, tinha acabado de subir no telhado, o gato tinha acabado de subir no telhado. E o relacionamento dela na época estava de imperador com as de copas. Então, assim, os dois querendo mandar na relação, ela obcecada, né? É, até bastante ousada, atirada nessa relação, com muito desejo da relação dar certo, mas ela queria realmente acorrentar o outro. E ele de imperador, né? Então, o imperador também, ele pode até gostar, mas ele está priorizando as necessidades dele. Meio frio, mandão e as de copas, né? Querendo ser feliz a qualquer custo. E aos custos dela, porque se a gente olhar a casa 2 dele, que é a casa do dinheiro, ele está de lua com 4 de ouros. É um cara que estava realmente aprisionado ao dinheiro, um cara extremamente interesseiro, né? Precisando, estava retendo um dinheiro que não era dele, provavelmente, né? Então, se a gente olhar aí, inclusive ela teve bastante dúvida se ele poderia estar envolvido, que ele também trabalhava na empresa, trabalha ainda, se ele poderia estar envolvido nos rombos que a empresa sofreu,
mas acabou não se provando nada contra ele, ele continua trabalhando na empresa. Então, essa é a situação que eu queria trazer da primeira mandala. A mandala que eu fiz para ela em dezembro. A casa 4 dela, que é a casa da família, do lar, tá ali a roda da fortuna com 7 de ouros. Realmente, estava tendo muita instabilidade, ele estava morando com ela na época, muita instabilidade, muitos altos e baixos, mas ela realmente querendo construir algo com ele. Ela realmente estava com muita vontade de se relacionar com ele. Mas, e a casa 8 dela é exatamente a lua com 4 de ouros. É uma pessoa que estava muito aprisionada, amando de uma maneira muito visceral, né? A lua, ela é romântica, mas ela é ciumenta demais. E presa a essa relação de uma maneira muito, egoísta. Então, a relação acabou realmente não fluindo, não dando certo, eles acabaram terminando. Mas se a gente olhar aqui, eu estou vendo aqui agora, né? Estou olhando 1, 2, 3, 4, 5. A 5 dele estava a morte com 5 de ouros. Né? A relação realmente ia terminar. Ele estava percebendo já que a relação não era mais alguma coisa e queria ter prejuízo, prejuízo material, porque ela praticamente sustentava ele, né? E ela já estava vivendo um carro, né? Se a gente olhar ela em relação a ele, ela ainda estava avaliando bastante se valia a pena continuar nessa relação ou seguir com o caminho dela. Então, era um relacionamento realmente que estava fadado ao fracasso, apesar dele estar se sentindo muito feliz lá. A casa 4 dele era imperatriz com 10 de copas. Uma pessoa que estava feliz, afinal de contas, ela bancava todas as coisas da casa. Então, essa mandala, o que me chamou a atenção foi exatamente a morte com 5 de ouros, aonde eu vi que ia ter um problema na empresa e realmente teve. Eu vou agora parar E aí eu vou compartilhar a mandala que eu fiz agora para ela em abril, né? E eu falei para ela que a situação na empresa continua não muito boa. Essa mandala eu abri com um outro eu usei nessa mandala também o baralho cigano, que eu gosto bastante de colocar o baralho cigano. Algumas vezes me dá vontade, eu abro ele junto. Essas cartas elas são um pouquinho mais chatas de ver e eu tô até com as anotações que eu anoto, né? Minhas clientes têm ficha e eu anoto na ficha. O que me chamou muita atenção nessa mandala dela foi que na casa central ela estava com a morte, com o 5 de copas e o trevo, né? Querendo superar os obstáculos que estavam aparecendo na vida dela, querendo mudanças, sem olhar, assim, não aguentava mais viver, não aguenta mais viver como está vivendo. Ela se sentindo muito, muito fracassada mesmo, frustrada, insatisfeita, não conseguindo ver nada de bom na vida e com isso fazendo mudanças. Então, uma casa central aonde ela está passando a navalha mesmo. Então, tudo que desagradar a ela não quer nem saber, ela vai cortar. Ela vai tirar tudo do caminho dela, porque ela não está mais afim de ficar ali se sentindo, repetindo o padrão de comportamento. É uma cliente que eu já pedi para ela constelar, porque eu já vi outras situações anteriores dela que, para mim, ela vive dinâmicas é, familiares de repetição. Já comentei isso com ela, já pedi para ela fazer uma constelação, mas eu acho que ela não fez, né? Porque a gente orienta, mas é da pessoa, do livre-arbítrio da pessoa, procurar ou não aprofundar mais no que as cartas já estão trazendo. Eu sempre falo que o tarô, o baralho cigano, ele abre uma janela para o sol entrar e você ter uma lucidez. E quando você vai para uma constelação para aprofundar, a constelação destelha essa casa e o sol entra queimando. Todas as vezes que eu pedi para constelar, que eu vi dinâmicas familiares, né, ciclos de repetição, emaranhamentos, eu pedi para constelar e sempre confirmou na constelação e a pessoa conseguiu ver com mais clareza aquilo que as cartas estavam tentando falar. Então, eu considero duas ferramentas que se complementam muito. Eu tenho uma consteladora que eu sempre mando para ela, por conta da confiança que eu tenho nela com as minhas clientes. As minhas clientes acabam amando.
E realmente, no caso aqui dessa minha cliente, ela está num processo muito grande de mudança. O mental dela está com o mundo. É uma pessoa realmente que quer mudar, quer cortar, olha, a foice. Então, ela está passando mesmo. Ela falou para mim. Faz muito sentido o que você está me dizendo, porque eu não aguento mais viver do jeito que eu vivo, sempre acabando ficando com os homens errados, em relações erradas, e o foco dela é sempre o relacionamento. Só que eu vim para casa às 6 dela, que era o que me preocupava, que foi o que ela trouxe. Apesar dela falar do relacionamento, eu dou muita atenção num jogo, o que a pessoa está trazendo para o jogo. Quando a pessoa já fala a primeira frase, eu já pego aquilo. Porque existe o campo, né? Eu acredito muito que um tarólogo, ele se conecta ao campo da outra pessoa. E aí você pode chamar do que você quiser. Eu lido muito como subconsciente. É como se eu conseguisse acessar o que nem ela lembra, nem ela sabe. Tanto do passado, quanto do presente e o futuro próximo. É... E aqui eu achei muito interessante. Porque ela tá. Tem uma personagem na Casa do Dinheiro, na Casa do Trabalho, desculpa. Uma mulher que pode se fazer de amiga, mas não ser tão amiga assim, que vai tentar empurrar ela pela confiança que ela tem nela. Há uma amizade ou um elo. Ela confia nessa mulher. Ela, quando eu comecei a descrever o que poderia ser, ela já imaginou quem seja. E eu falei para ela ter muito cuidado, porque essa pessoa poderia estar tentando conduzir ela por um caminho, usando o relacionamento que tem com ela, a amizade, a confiança. E aí, imediatamente, eu fui na 6 das 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente aqui. Quem tá ali dentro? A torre. A torre. Deixa eu só ver aqui, que se eu não me engano é o 4 de ouros. Deixa eu só confirmar, porque realmente a minha foto não ficou muito boa. Exatamente, Torre, 4 de ouros e a âncora. É, para mim, aqui, eles vão precisar economizar muito dinheiro, porque vai ter outro rombo, outra perda. E essa mulher pode estar envolvida nisso. Eu falei para ela ter muita atenção, porque é uma mulher que pode estar escondendo algo e que ela pode cair mesmo numa situação aí de mais perda no trabalho, onde eles vão precisar realmente reter dinheiro. O que eu costumo fazer também quando eu vejo uma situação assim, eu olho a casa que está antes e a casa que está depois. É como se fosse o que está atrás e o que está na frente. O que está atrás é aquilo que a pessoa não está vendo com clareza. Ela não vê, está escondido, está nas costas. E o que está na frente é só o que ela consegue ver. E aí o que eu achei interessante, que na casa que está atrás, o que esconde, eu vou olhar aqui rapidinho, é que exatamente a casa, é a casa 10 dela. Tá o diabo com 3 de espadas. Então, alguém muito ardiloso ali. Alguém muito ardiloso que quer trazer uma grande decepção aqui para casa, para o local de trabalho. Então, tem alguém ainda lá dentro da empresa que ainda tá, que ainda pode continuar roubando. E só o que eles conseguem ver, exatamente a casa 12. O que eles conseguem ver? O carro, rainha de copas e o urso. Eles nem olham direito, né? Eles tomaram as rédeas, eles pegaram o prejuízo e continuaram trabalhando, indo adiante, usando, sem pensar muito, sem agir com emoção, botando temperamento aí, essa força desse urso para fazer dinheiro. Tanto que ela falou para mim que realmente eles conseguiram recuperar e foi uma perda altíssima, foi muito dinheiro, muito dinheiro. E eu avisei a ela, muita atenção porque vocês vão continuar cortando esses cortes.
apesar de ser uma mandala pessoal, pode ser ela precisando, inclusive, mandar essa pessoa que ela considerava amiga embora. Ela pode descobrir mais coisa nesse, né, na situação do trabalho, né? Tá com a torre ali, ou seja, eles tiveram perdas e vão continuar errando, porque a torre fala disso. Você continua errando, vem o destino e tira de você, né? Então, eles estão fazendo algo muito errado ali ao administrar os negócios, aonde está permitindo que as pessoas erradas fiquem roubando eles, né? Então, eles não estão vendo esse diabo com esse três de espadas aí, apunhalando eles pelas costas e dilapidando o patrimônio deles, né? E aí ela sempre vem, apesar de eu ter falado tudo isso para ela, ela estava bem preocupada mesmo com a vida amorosa dela. E aí o que eu falei para ela da vida amorosa é que ela tá meio fechada pro amor. Ela tá sozinha hoje, não tá com ninguém. Eu vejo ela fechada pro amor, mas ela vai lutar para conseguir sair disso. Ela vai continuar achando, né, buscando conquistar. E eu vi esse cachorro na casa 5 dela, e eu falei que ela pode, esse cara já pode estar por perto, pode ser até uma pessoa muito parceira dela, amigo, e que ela não está vendo com os olhos do amor para essa pessoa, né? Mas que pode, aí ela me disse que ela está conversando com um rapaz que mora em outro estado e que ela está amando, eles estão ficando muito amigos. E ela está indo viajar agora para o local onde ele mora, para visitar outras pessoas e vai provavelmente encontrar com ele. E aí eu fui ver as pequenas viagens dela, né? Que é a casa 3 tá de papa com ais de ouros e a árvore. Eu, inclusive, falei para ela que essa viagem pode ser uma viagem até familiar. Aí ela falou que realmente ela está indo ver parentes. Uma viagem muito boa para visitar familiares. Onde ela vai se sentir bem demais, mas é uma viagem que vai ter muita burocracia. Ela pode ter que resolver algumas situações. Eu até perguntei se era de negócios, se ela poderia fazer negócios nessa viagem. E ela disse que sim, que poderia até fazer negócio. Eu falei, então tá muito bom para isso. Mas cuidado com os contratos e com os acordos. Foi a única coisa que eu chamei a atenção dela para essa casa 3 dela, mas que está muito propícia para viagens. E eu gostei aqui na casa, no caso aqui na casa 7, que é a casa do outro, como ela está sozinha, eu só vejo essa casa quando não tem um relacionamento, se pode aparecer alguém ou não. E tá o sol ali. Então, sim, pode aparecer alguém. Só que tá com dois de espadas, mas eu não vejo esse alguém sendo tudo que ela esperava que fosse, né? Dois de espadas, vai haver conflitos aí, pode discussões, desentendimentos. Eu vejo muito, pode ser conflito de ideias, conflito de desejos, né? E aí vem a carta dos caminhos, né? Eles precisando escolher que caminho tomar nisso aí. Então, para mim, como ela vai conhecer esse rapaz, eu acredito que eles vão se encontrar, que podem até ficar juntos no tempo que ela vai ficar aqui, mas provavelmente é algo que não vai, ir adiante e pode ser por causa da diferença, mais de 1.000 quilômetros de distância um do outro. E esse pode ser o conflito que vai existir, né? Que eles vão ter que escolher que caminho tomar. Por conta, a relação, o encontro pode ser muito prazeroso, porque está com sol, né? Apesar dela estar com a temperança, mas ela já está numa luta aí, né? Pra, e já está nessa coisa aqui dessa conversa com esse cara. E acredito sim, falei para ela, depois eu fiz um templo de Afrodite para eles dois. Eu não vou botar o templo aqui, mas no templo de Afrodite, para mim, vai dar match. Eles vão se encontrar, mas eu não acredito que a relação vá adiante. E eu falei para ela, curta sem se envolver, aproveite, que pode ser bastante prazeroso para vocês dois. Mas a questão do trabalho, eu pedi para ela me dar um retorno. Eu acho que eles ainda vão descobrir mais coisas no trabalho que eles vão precisar olhar. Então, era isso que eu queria trazer da mandala dela, para vocês verem como. Mandala, quando o cliente volta com frequência, eu tenho clientes mensalistas, que eu abro mandala a cada 3 meses. Eu abro para mim uma mandala a cada 3 meses, porque a mandala, você pode derivar uma mandala para um ano, algumas casas,
Mas eu sempre falo que a energia muda a cada 3 meses. A gente faz mudanças. Ela, então, imagina ela que está com a morte na casa central e está com o mundo na casa do mental. Essa mulher pode daqui a um mês, uma semana, 15 dias, já não está mais assim a mandala dela. De tanta coisa que ela está aqui fazendo movimento para mudança. Ah, uma coisa que eu achei interessante também foi na casa 2 dela, do dinheiro. Ela estava com o louco, com o rei de paus e o cigano nessa casa. E aí eu falei para ela, quando eu vejo o louco na 2, eu já sei que a pessoa vai gastar dinheiro. E aí o que para mim que manda é esse rei de pau, é o arcano menor. Que eu olho o arcano menor e vejo se esse arcano é positivo ou negativo. Que a pessoa pode. Eu já peguei uma cliente uma vez que eu perguntei se ela fazia algum tipo de investimento, alguma coisa, porque ela estava com um louco e tinha um 9 de espadas junto com esse louco. E eu falei que ela poderia ter uma perda de dinheiro por ter agido de forma leviana com dinheiro. E aí eu perguntei se ela investia na bolsa, alguma coisa assim, e a pessoa falou que sim, que investia. E eu falei, então não faça nada, nenhum tipo de investimento de alto risco, que você vai perder dinheiro. E aí eu não sei que essa pessoa não voltou, porque a gente tem um livre-arbítrio, né? Quando a gente vê uma casa, como nesse caso aqui, o louco, com o rei de paus e o cigano. Para mim, ela vai gastar. Eu perguntei a ela, como a casa 3 estava ali a árvore, tinha o Papa, eu achei que a viagem dela poderia ser uma viagem familiar ou viagem de negócios. E ela está vindo ver o filho, né? Está indo ver o filho no local de nascimento, no local que o filho mora. E eu falei para ela, ó, você pode ter uma despesa que vai te dar realmente. Você quer um progresso, você quer uma harmonização, você quer uma conquista. Você vai gastar dinheiro com algum homem. Pode ser com seu filho, você investir, ele pode estar precisando de alguma coisa para a casa dele, você vai gastar esse dinheiro porque você deseja isso, né? Porque você quer o progresso dessa pessoa. Então, eu vi mais ela tendo um gasto com o filho, que ela falou: ah, eu já estou pensando nisso, se ele está precisando de alguma coisa para a casa dele, que eu já estou pensando em comprar. E aí fez bastante sentido o que ela falou. A única atenção que eu falei para ela, como ela está vindo conhecer um homem que ela não sabe quem é, eu só falei para ela ter atenção para não ficar torrando dinheiro com ele desnecessariamente. É pro prazer dela, vai ficar muito feliz, mas para ficar atenta a isso. Então, as nuances, né? Como é importante a gente conversar com a pessoa para ter uma noção realmente do que as cartas estão querendo falar para a gente. E a mandala dela persistiu nesse problema no trabalho. E eu falei para ela que, para mim, ainda não resolveu a situação da dos rombos que estão tendo no trabalho dela. Vai aparecer mais coisa. E eu acredito que a pessoa mesmo responsável por tudo que foi armado para desviar dinheiro, ela ainda continua na empresa. E para mim, ter uma mulher também, pode não ser essa mulher diretamente, mas essa mulher pode estar acobertando e essa mulher é próxima a ela de alguma maneira e com isso consegue fazer a manipulação, a condução para continuar fazendo o que quer. E aí, para finalizar, como ela queria falar de amor, eu ela queria saber do ex dela. Ela queria saber do ex. E foi interessante, ela falou, eu não quero mais saber dele, para mim já é ponto cerrado, mas ele se reaproximou de mim, ele começou a me mandar mensagem. Do nada ele me mandou uma mensagem. Eu falei, não, vou abrir um templo de Afrodite. E aí o templo de Afrodite é uma tiragem de relacionamento. Só que eu uso o templo para crush, para pessoa que nem se conheceu ainda, para relacionamentos antigos, para relacionamentos recentes, para pessoas que estão só se conhecendo, estão ficando. E faço, inclusive, o templo de Afrodite para relação de mãe com filha, pai com filha, de relações de modo geral, irmão com irmã. Eu vejo como é que está funcionando a dinâmica da relação. E aí, apesar deles não estarem mais ficando juntos, ela não mal fala com ele, mas ele voltou a procurar ela. Quando eu abri o jogo, eu vi que realmente ela tá. Essa vinda dele atrás dela deixou ela muito confusa. Ele voltar a procurar ela, fez ela se sentir presa a ele novamente de uma maneira muito desconfortável.
e bastante confusa, muito instável. Mas ela começou a sonhar de novo com essa aproximação. Essa conversinha que ela está tendo com ele trouxe uma situação mesmo de esperança. E a gente vai para os sentimentos dela, ela está com enamorados, né? Um sentimento meio dividido aí. Ama ou odeia? Quer estar junto ou quer estar separado? E ela se sente presa, paralisada por causa dessa confusão de sentimentos. Uma hora, isso acontece com todos nós, né? Quando a gente gosta de alguém e essa pessoa simplesmente sai da nossa vida, e se essa pessoa reaparece, a gente fica com aquele sentimento, eu gosto ou não gosto mais dessa pessoa. E aí isso paralisou ela, mesmo ela querendo sair disso de qualquer jeito. Né? Então, ela se sente presa, ela está realmente num dilema e está muito claro nesse jogo, porque ela tem roda da fortuna na casa do mental, ela tem namorados na casa dos sentimentos, mas está com 4 de espadas presa nesses namorados, né? Então, ela deseja muito sair fora disso, mas algo paralisa ela ali, e exatamente foi a vinda dele atrás dela. E aí, quando a gente vai para a casa dos desejos, é que a gente vê, ela tá de sol e tem um buquê ali. Ela queria muito acreditar que ele gosta dela, mas ela ainda continua achando que isso aí é puro prejuízo. O sentimento dela é aquela coisa mesmo. Eu queria muito, mas eu sei que isso aí não vai dar em nada, que ele vai fazer tudo de novo que ele fez comigo e eu vou ter mais prejuízo. Então, ela realmente, o desejo dela é que desse, ele pudesse estar diferente, mas no fundo, no fundo, ela não acredita nisso. E aí, quando a gente vai para ele, eu achei muito interessante que apareceu um homem. Ele viu alguma notícia, alguma situação aonde ele se sentiu realmente ali. Deixa eu até confirmar essa carta. Só confirmar a carta que está no mental dele. É o 9 de copas. Desculpe, é o 4 de copas. E aí é o 4 de copas. Ele realmente ele viu alguma coisa, ela com outra pessoa, ela com outro homem. E eu fui falando isso pra ela, né? Eu falei: olha, foi outra pessoa, foi outro homem que disparou um gatilho nele e fez ele vir atrás de você. Foi uma notícia, uma mensagem ou uma foto. Ele viu alguma coisa que trouxe insatisfação pra ele e esse homem fez ele ir atrás de você. Aí ela me falou: nossa, foi exatamente isso que aconteceu. Eu saí com um amigão meu que ele não conhece e nós postamos várias fotos no Instagram. Na mesma hora, ele me chamou no Instagram, no direct, e me mandou mensagem, todo romântico, todo. E foi exatamente no momento que eu fiz a postagem. Então, ele acompanha ela nas redes sociais, ele viu, e aquele negócio do ego, né? Foi atrás dela. E bateu muito bem. E aí, quando eu fui para os sentimentos, o cara tá vivendo um eremita com 9 de copas e a montanha, para mim, assim, é uma relação fria, distante. Pode ser que o tempo que eles ficaram juntos faça com que ele ainda acredite que possa se reaproximar dela, mas eu vejo muito distanciamento, muito distanciamento. Ele só quis mesmo marcar território. Ele quis marcar território porque ele viu outro homem ali, ele achou que pudesse ser um homem que ela tivesse ficando. E se a gente olhar até nos desejos, é um cara que já jogou a toalha, já está indo atrás de outras coisas, não quer saber mais dessa relação. Ele não tem vontade de estar com ela como homem e mulher. Ele pode estar, de vez em quando, querer só marcar presença mesmo, mas não vejo realmente ele querendo ficar com ela. E aí, quando eu fui ver os rumos do relacionamento, e aí foi a hora que eu chamei muita atenção dela. Imperatriz com 8 de copas. E eu falei para ela: olha, existe uma abertura para vocês se reaproximarem, mas acredite, tenha certeza que vai ser tudo como estava. Você vai ter as mesmas decepções. Vai ser uma bobagem que você vai fazer, porque não vai dar em nada, até pelas cartas que saíram. E aí tem um caixão aqui, mandando ela finalizar definitivamente esse ciclo com ele. Porque esse 8 de copas aqui vai trazer fracasso para ela.
mesmo ela se permitindo a ficar com ele novamente. Então era isso que eu queria trazer para vocês. Ah, eu não compartilhei. Deixa eu compartilhar. Não acredito que eu não compartilhei. Bem, eu falei tudo, mas esqueci de compartilhar. Acontece nas melhores famílias. Vou passar rapidamente, porque já está o áudio aí. Mas aqui, ó, o personagem, aonde eu vi a notícia, né? E ele não vejo ele querendo ela sentimentalmente, não vejo ele vinculado a ela sentimentalmente. Ele tá de temperança nos desejos, sabe? Já jogou a toalha com esse 5 de espada, ele já tá noutra, ó. Já tá plantando coisas novas na vida dele. E ela sabe que se ela ficar com ele, vai ter esse prejuízo, né? E ela tá muito dividida com enamorados e 4 de espadas. Ele ir atrás dela mexeu muito com ela, mas desestabilizou ela sentimentalmente e mentalmente. Ela ficou desestabilizada. E aí confirma aqui com essa carta da Imperatriz com 8 de copas no resultado. Não adianta, está aberto, eles podem se reaproximar? Podem, mas vai ser o mesmo fracasso, a mesma história, ela vai ter a mesma decepção. E o que ela precisa mesmo é encerrar esse ciclo definitivamente. Então, assim, a gente olhando, né? Eu fiquei muito impressionada com o personagem. Quando eu comecei a falar, na mesma hora ela falou exatamente isso que aconteceu. Na hora que eu postei a foto, ele já foi no meu Instagram, no meu direct, me mandou uma mensagem logo depois da postagem. Então, o que que são os oráculos? O que que é o poder da ligação que a gente faz com o consulente? O que que é o campo que se abre, mesmo no atendimento online, né? Que essa minha cliente, ela mora bem longe daqui, da onde eu moro, e ela é uma cliente que sempre joga, e é incrível como esse jogo aqui falou tudo. E os personagens, como os personagens, eles são, para mim, personagem é sempre muito importante. Porque quando eu cito o personagem, quando não faz sentido para a pessoa, eu vou vendo a dinâmica, eu começo a amarrar, eu pego os jogos que ela ficou 1 hora e meia comigo. Então, eu fui olhando outros jogos, se eu precisasse, porque na hora ela já identificou quem era esse personagem. Mas às vezes a pessoa não identifica. E aí eu tento aprofundar. Eu vou aprofundando até conseguir entender o que que aquele personagem está fazendo naquela casa. E eu vou trazer uma outra tiragem que eu fiz, numa mandala também, aonde eu vi um personagem e 1 mês depois a cliente na hora falou que aquele personagem não fazia sentido ali. Eu vou achar esse jogo e vou trazer aqui para vocês. 1 mês depois ela me mandou um áudio falando que ela ficou impressionada, porque aconteceu exatamente o que eu tinha falado que ia acontecer. Então, esse é o poder, né, dos oráculos. Como a gente tem tanta ajuda da espiritualidade, daquilo do nosso subconsciente, daquilo que a gente acredita. Um jogo aí, aonde deu para ver como ela tá e deu para entender ele também. Ele não quer nada com ela mais. Mas o ego dele foi mexido quando ela postou uma foto com outra pessoa. E se ela insistir, pode até ser que dê babado de novo, mas não vejo isso aí tendo futuro. Não vejo mesmo. E ela falou para mim, eu não quero mais saber dele, eu quero ir para outro. Só que eu falei para ela, fique atenta. Porque pode ser que esse rapaz você vai conhecer, não dê em nada, você fique meio para baixo e ele, se ele ficar se aproximando, você acabe dando uma segunda chance para essa relação que não vai ser boa para você. Então, isso aí, isso é jogar tarô, baralho cigano, né? A gente vai aprofundando o quanto a gente consegue ver dinâmicas que a gente está usando nas nossas relações e que eu sempre falo, como que os oráculos eles podem ajudar a gente a sair dessas dinâmicas, basta a gente querer. Não é fácil. Não é fácil sair de dinâmica. Principalmente quando a gente tem reforço do trauma com essa relação, né? Quando o trauma é reforçado na relação, é mais difícil ainda a gente entender e sair daquilo.
Mas olha como o oráculo, o baralho cigano, o tarô, ele simplesmente ele conversa com o nosso subconsciente, ele traz à tona aquilo que está escondido. Basta a gente ter olhos de ver e ouvidos de escutar. Se a gente conseguir fazer isso, a gente consegue virar várias chaves na nossa vida. Comigo foi assim. Hoje eu vejo, quando eu abro um jogo, eu vejo a dinâmica que eu estou usando. Se a dinâmica tá boa, tá confortável, ótimo. Mas se não tá, sabe, não, eu preciso mudar aquilo. E é possível mudar. Muitas vezes a pessoa também acredita que, nossa, não aconteceu o que você me disse. E aí eu sempre peço feedback das minhas clientes. Eu vou trazer um jogo aqui também, muito interessante, em que no dia que eu trouxer eu vou falar, mas também eu simplesmente falei para ela assim: você vai precisar ter atitude, senão você não vai conseguir o resultado que você está querendo. E não é que foi desse jeito. Ela, ela meteu a mão, foi e fez. Ela saiu, estava de carro no caminho, então só dependia dela. E ela foi e resolveu. Então, é isso aí. Para isso, é uma conversa com o subconsciente, é uma conversa com o que está escondido dentro da gente. Agora, a gente pode simplesmente ouvir e deixar ir embora, ou pode pegar e resolver. E eu estou sempre aqui para tentar mostrar para a pessoa para ela resolver. Eu sou a Nádia Biral, taróloga, sou mentora, eu faço muita conexão, porque eu já fiz vários cursos de PNL, hipnose, enneagrama, expansão da consciência, e aí, dentre outros, fora os livros que eu já li. Então, eu gosto de aprofundar para o interior da pessoa. Agora, tem pessoas que só querem saber se vai arrumar um relacionamento, se vai arrumar um trabalho, mas quando aparecem dinâmicas profundas, eu tento aprofundar com a pessoa, se for possível, né? Que nem sempre a pessoa também depende. E aí, outra dica que eu dou para vocês: olhe sempre as cartas do psicoemocional da pessoa. O psicoemocional, ele fala muito se a pessoa realmente ela está te escutando e está entendendo o que você está falando. Tá bom? Então era isso. Deixa um comentário, dá um joinha, me siga, compartilhe essa gravação com seus amigos, porque quem está aprendendo é um excelente modo de estudar, tá bom? Muito obrigada. Um excelente dia, se você for ver de manhã, de tarde, de noite esse vídeo. Mas deixa uma pergunta. De repente eu tenho alguma outra tiragem do que você quer ouvir, do que você quer saber, porque eu aprofundo nos relacionamentos, e, amorosos ou não, e na parte profissional. Então, a gente está aí sempre para ajudar. E o que eu quero é que mais pessoas sejam beneficiadas com o tarô e com o baralho cigano. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.